Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês o que deve ser feito quando você tiver um diagnóstico de hérnia de disco. Então, provavelmente quando você foi no seu médico ou você fez algum exame, alguma ressonância e apontou lá no seu exame ou o próprio médico que te deu esse diagnóstico que você está com hérnia de disco. E aí o que você tem que fazer? Quais que são os tratamentos mais indicados? O que a ciência fala que tem que ser feito? Então eu vou explicar para vocês qual que é o caminho a se tomar quando você tem um diagnóstico de hérnia de disco. Então a primeira coisa é que realmente você tem que ir num profissional indicado, um profissional competente, especializado, para realmente ser feito esse diagnóstico de forma correta, para realmente identificar se realmente é uma hérnia, se tem uma extrusão ali, que geralmente vai estar escrito na sua ressonância, uma extrusão, uma protusão do disco, que aí realmente vai indicar que é um processo de hérnia de disco verdadeiro, porque muitas vezes esse diagnóstico é feito de forma errada. Às vezes o que apresenta no exame de imagem, você pode até ver na sua ressonância, é um simples abaulamento discal, que é uma coisa totalmente diferente de uma hérnia. E a gente tem até um vídeo aí explicando o que é abaulamento, o que é hérnia, para saber qual que é a diferença entre os dois. Então primeiro é confiar no seu profissional, ir num profissional indicado, para ter realmente esse diagnóstico certo, para saber se esse diagnóstico de hérnia de disco realmente condiz com o que você está tendo, para não ficar processos confundidores aí na sua dor e nas suas limitações do dia a dia. Então, o que é mais indicado como tratamento quando se apresenta hérnia de disco é o tratamento conservador. O que isso quer dizer? É o tratamento à base de tratamento fisioterapêutico, à base de exercício físico. É o tratamento que é mais recomendado pela literatura científica quando se apresenta uma hérnia de disco. Para ser feito esse tratamento, é obrigatório passar por uma avaliação individualizada, que ele vai mostrar o que o seu corpo precisa para você resolver esse problema. Porque pessoas diferentes podem apresentar hérnia e não necessariamente todo mundo que apresenta hérnia tem que fazer as mesmas coisas, fazer o mesmo tipo de tratamento, fazer os mesmos exercícios, porque são demandas totalmente diferentes, são capacidades diferentes, são contextos totalmente diferentes. Então, a primeira coisa para se fazer o tratamento mais certo, que é o tratamento conservador, o tratamento fisioterapêutico à base de exercício físico, você tem que passar por uma avaliação individualizada e criteriosa para fazer com que esse exercício e essa prescrição de exercício seja personalizada e individualizada para o seu caso, específico para o que você precisa. Isso é o que é mais recomendado pela literatura científica. Tem casos extremos, então isso aí é o que resolve a maioria dos casos. Então a gente pode pôr uma margem de resolução de 80% a 90% dos casos de hérnia de disco. A mínima porcentagem da população precisa de evoluir para um quadro cirúrgico, que aí entra nesses 10% a 5%. Só que você só vai passar por essa indicação cirúrgica se você já tiver tentado o tratamento conservador. Nunca o tratamento cirúrgico vai ser como primeira opção de cara quando você apresenta uma hérnia de disco. Porque o tratamento cirúrgico ele oferece efeitos colaterais, ele oferece chance de efeitos adversos, que são infecções, perda de mobilidade, ele oferece risco à própria vida. E o tratamento conservador apresenta chance mínima ou quase nula de algum efeito colateral. Então, por isso que ele é sempre a primeira alternativa como tratamento da hérnia de disco. E aí, se você passou pelo tratamento conservador e ainda não deu resultado, 5% ou 10% dos casos, no máximo, é que vão evoluir para a necessidade de realmente fazer algum tipo de cirurgia para remover essa hérnia de disco e, posteriormente, necessariamente você também vai passar por um processo de fisioterapia para reabilitar o processo pós-cirúrgico. Então, quando você receber esse diagnóstico de hérnia de disco, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um fisioterapeuta para ele conseguir avaliar o seu caso, individualizar o seu caso e prescrever os exercícios e as intervenções de forma correta e individualizada para o que você precisa. Se o seu médico já não tiver te indicado isso, geralmente quando você tem esse diagnóstico, a prescrição do médico, o encaminhamento do médico é para fazer o tratamento fisioterapêutico.
Se ele não tiver te passado isso, você também tem autonomia e pode ter a liberdade de procurar o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Então você não precisa do encaminhamento médico para ir para a fisioterapia ou para começar um tratamento fisioterapêutico. Você pode procurar seu fisioterapeuta direto na sua cidade, um profissional de referência, para que ele te avalie, individualize seu caso e faça o melhor tratamento possível para resolver o seu problema e te reabilitar de forma adequada. Beleza? Então, uma última coisa aqui também para ficar bem claro, para ficar bem esclarecido essa questão do tratamento da hérnia de disco, é que se você tem uma hérnia de disco, se você tem esse diagnóstico, não quer dizer que você vai ter esse diagnóstico, você vai apresentar essa condição para o resto da vida. Então não é um diagnóstico de uma doença que você vai ter que conviver com isso o resto da vida. Não é um diagnóstico, por exemplo, igual diabetes, hipertensão. Não é uma coisa que você vai ter que saber se adaptar àquilo e conviver. Ou você vai ter que fazer um tratamento contínuo para o resto da vida, ou você vai ter que ter precauções e evitar certas coisas, porque você, nossa, eu tenho hérnia de disco. Então, uma coisa para ficar clara é que a hérnia de disco, ela é como se fosse um machucado. Ela é um machucado lá no disco, que acontece esse extravasamento, só que esse machucado ele cicatriza. A hérnia é reabsorvida pelo corpo, muitas vezes de forma natural, mesmo se você não fizer nenhum tipo de tratamento, e esse disco cicatriza novamente. Então a hérnia de disco ela é uma condição, ela é um estado. Eu tive hérnia de disco, fiz o tratamento e resolveu, mesmo sem cirurgia. Não quer dizer que se eu fizer um tratamento conservador, que é com exercício, a hérnia vai estar lá presente e eu vou ter que saber conviver com ela. Não, o próprio corpo ele é muito inteligente para fazer essa reabsorção e fazer essa cicatrização. E é um processo como se fosse um processo igual a qualquer outro tipo de lesão. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma fratura, eu tive uma fratura lá quando eu tinha 15 anos. Eu fiz um tratamento, engessei, fiz um tratamento mais indicado na época, eu fiz cirurgia, consolidou, cicatrizou, pronto, resolvi meu problema. Então, você não fala que eu tenho uma fratura. Não, eu tenho uma fratura aqui, deixa eu ficar mais atencioso com isso, deixa eu ficar mais precavido, não posso fazer isso. Não, você teve, já tratou, resolveu, pronto. A hérnia de disco é a mesma coisa. Não, eu tenho hérnia de disco, eu não posso agachar, não posso correr, não posso praticar atividade física. Não, eu tive hérnia de disco lá em 2015, resolvi o problema, tratei e pronto, resolveu. Então não é um diagnóstico terminal, não é uma doença que você vai ter que aprender a conviver, e sim é um estado. Você teve você estava sobre aquelas condições, se você fez o tratamento mais indicado, correto, com profissionais adequados, você resolve o seu problema e é uma questão totalmente resolutível. E aí ele passa ao processo definitivo e é uma cicatrização igual a qualquer outro tipo de machucado, lesão. Então tem que ficar muito bem claro isso para não gerar qualquer outro tipo de dúvida. Então esse aqui é o tratamento mais indicado para hérnia de disco. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo que a gente tenta responder. Beleza? Abraço!